Sejam muito bem-vindas a mais um podcast She Leads, onde ela lidera. E hoje recebo uma mulher que tem vindo a construir uma marca muito forte à volta da comunicação, relacionamentos e crescimento pessoal. Bárbara Marques é mentora, criadora do projeto Voz Lucrativa e host do Global Talks, onde inspira milhares de pessoas através da sua mensagem, da sua visão e da forma como une negócios, família e propósito de vida. Para além da comunicação e da presença, há também uma mulher que decidiu transformar a sua voz em impacto. Bárbara, bem-vinda, é um prazer ter-te aqui. Eu que agradeço o convite, minha querida, é uma honra. Admiro muito você como pessoa, como mãe, como esposa, como empresária, não é? Essas nossas facetas de mulher, de poder desenvolver vários papéis com muita excelência, cuidar da nossa saúde física também, né, que é muito importante, e é uma satisfação estar aqui. E eu conheci a Bárbara há 3 anos, num evento. Recordo-me que fui à casa de banho e a Bárbara começou logo a falar comigo. Trocámos ali umas palavras, depois estivemos juntas no evento e daí temos-nos cruzado ao longo da vida. E eu gosto de ter aqui mulheres no meu podcast que eu me inspiro, que têm os mesmos valores que eu. E também foi por isso que eu te convidei, a Bárbara, porque eu olho para ti como uma mulher que lidera a sua vida, que faz acontecer, que não está à espera das oportunidades, que cria as oportunidades, que se move, mas acima de tudo que é uma pessoa muito conectada com os seus valores, com Deus, com a sua família, com algo muito maior do que nós, com a sua saúde, com o seu pilar físico, e por tudo isto, para mim é uma honra muito grande ter-te aqui neste meu espaço, que é também o nosso espaço, e que é um lugar que nós queremos, acima de tudo, que seja de todas vós, porque o nosso propósito é inspirar-vos e ajudar-vos a melhorar a vossa vida em todos os pilares. E eu gostava de saber, Bárbara, atualmente em que consiste os teus projetos? Quero que tu contes à audiência o que é que tu hoje em dia fazes e qual é o impacto que trazes à vida de quem se cruza contigo. É um grande mistério, né, que as pessoas perguntam, afinal, o que é que tu fazes, né? Quem é a Bárbara? O que é que tu fazes? Porque as pessoas ficam assim um bocado baralhadas com isso. E eu costumo dizer assim, que quem nós somos, a nossa identidade não tem a ver com o que nós fazemos. Então, quem eu sou é muito simples, né? Eu sou uma mulher de fé cristã, sou filha amada de Deus, e hoje o meu principal papel é realmente apresentar Jesus para as pessoas, é falar da minha fé, né? Cumprir aquilo que Jesus me chamou, que realmente não só levar as boas novas do evangelho, batizar. E é engraçado que das pessoas que eu batizei, só uma é brasileira, todas as outras são portuguesas e são sempre mulheres. E foi daí que eu comecei a olhar um pouco mais para o lado do feminino, não é? Porque eu sempre fiz movimentos mistos, era sempre para homens e mulheres. Porque da minha visão, a mulher ela busca muito mais. As mulheres elas vão em eventos, elas têm grupo do WhatsApp, elas fazem reunião com as amigas, elas vão à procura. E o homem não. Geralmente o homem ele faz ali o seu trabalho, volta para casa ou sai para socializar com os amigos. Mas se você olhar o comportamento masculino, até eles não são muito de desabafar da vida e de pedir ajuda. Os homens, cada um tá no momento de um convívio, seja no restaurante, num bar, ou a ver um jogo de futebol, seja o que seja, eles ali estão ali um bocado a descontrair. Geralmente eles vão pro convívio para descontrair. Não vão lá para falar, ai pá, a minha esposa é isso, a minha casa é aquilo, o meu trabalho não sei o quê. Os homens não gostam de expor as fraquezas e as vulnerabilidades. Então, como eu tenho essa visão, eu falei, a forma da gente alcançar esses homens é também o evento ser aberto a eles, né? Mas a grande maior procura é por parte das mulheres. E ao longo do meu processo, principalmente no desenvolvimento pessoal, eu percebi que eu precisava curar o meu feminino. Por isso eu não tinha grande ligação e a mínima vontade de voltar o meu trabalho para mulheres. Não era só aquela questão, né, que eu falei há bocado. Então, voltando só ao ponto da pergunta, quem eu sou realmente, eu sou uma mulher de fé, eu sou filha amada de Deus. Agora, o que eu faço aí que é realmente um grande leque, não é? Como se fosse uma holding. Eu sou criadora da empresa Global Legacy Company e a nossa empresa, ela tem vários braços. Vamos lá. Mas são esses cada braços. um dos braços. Exatamente.
quero que tu numeres quantos braços tem a tua empresa. Então, assim, o principal braço é o educacional. Então, por isso que vocês me veem sempre fazendo inúmeras palestras, eventos internacionais, né? No Dubai, no Brasil, no Reino Unido, em vários países, Portugal, em vários países da Europa, China também, nós já fomos. Só me falta a Austrália. O resto, todos os continentes, basicamente, eu já fui, falta só a Oceania. E porque eu acredito muito que através da educação, assim como eu transformei a minha vida, qualquer pessoa pode mudar, né? O acesso ao conhecimento, à comunicação. Então, esse é o principal braço. No nosso Instituto Educacional, era muito voltado para empreendedores. Inclusive, eu e meu marido nos conhecemos num evento de empreendedores, então é o nosso público principal. Nós temos agora em pauta um projeto voltado para as crianças. Diz-me só uma coisa antes de passarmos às crianças. O que é que vocês fazem com os empreendedores? Qual é o vosso papel? Sim, eu e meu marido, nós somos conselheiros, né? Concierges, somos advisors. A gente aconselha porque que acontece? Não existe uma empresa forte, bem-sucedida, se o empresário for fraco. Se a pessoa não tiver uma boa base na vida pessoal, ela pode construir o patrimônio, o império que for, uma hora mais cedo ou mais tarde pode cair. Então, o meu papel principal e o meu marido, a gente conscientiza as pessoas do quanto é importante cuidar de si, não é? Da saúde, da família, porque não vale a pena você ganhar o mundo e perder a tua casa. Então, é isso que nós mais fazemos, é trazer para o empreendedor a consciência de que ele precisa investir nele próprio e, consequentemente, ele vai crescer como empresa se ele se conectar também com pessoas estratégicas e que tenha princípios e valores alinhados com os dele. Porque para você crescer, você precisa de pessoas. E se você souber se relacionar, se você souber comunicar bem, se relacionar bem, você vai crescer mais cedo ou mais tarde. E tu tens crescido imenso por escolheres também as pessoas que tu tens te relacionado. Eu tenho percebido e tenho visto um crescimento grande em ti, porque tu escolhes essas pessoas e, aliás, tu já me fizeste vários convites, ainda não houve oportunidade para nenhum, para estar em movimentos onde estão grandes players do mercado. Porquê? Porque tu vais atrás, tu moves, tu não ficas à espera que as pessoas cheguem até ti, tu vais, agarras e vais até às pessoas. E eu vejo uma grande competência em ti por seres assim. Partilha com a nossa audiência como é que tu fazes para entrares em contacto com essas grandes pessoas, para criares essas relações e fazerem parte do teu círculo de influência. 2 segredos. Se você quer saber, anota aí, pega papel e caneta, porque esse aqui vale ouro. Uma coisa que eu aprendi, Vera, eu sou o tipo de pessoa que custa caro me ter longe. As pessoas, porque para mim, maior é o que serve. Eu amo servir. E eu busco servir com excelência. Quando eu me conecto com alguém, geralmente eu procuro gerar valor, agregar valor na vida daquela pessoa, né? E mais cedo ou mais tarde a pessoa se apercebe que seja através do meu servir, seja através das conexões que eu tenho, que às vezes é do interesse daquela pessoa, ela precisa de alguém como eu para desenrolar qualquer coisa, né? As pessoas brincam que falam assim, não, Bárbara, tu é muito despachada, eu nunca vi, ninguém consegue acompanhar o teu ritmo. Então, o que acontece? Por que eu sento em mesas como Pablo Marçal, Paulo Vieira, Joel J, várias pessoas que no Brasil são muito bem conceituadas? Aqui temos o Jorge Coutinho, não é? Nosso querido Jorge Coutinho, já mandamos aqui um abraço para ele, para a Mônica. Várias pessoas que são muito bem conceituadas. Por quê? O primeiro é o servir. O segundo, eu falo, aliás, na verdade, o primeiro é realmente a graça e favor de Deus. Eu sei que, por mim própria, eu jamais teria os acessos que eu tenho, de ser mesmo, de poder entrar na casa de certas pessoas, de ser convidada a sentar à mesa, porque uma coisa é você acessar o ambiente, né? Estamos num evento, é muito comum, você tá num evento, tá ali a pessoa no palco, você tá aqui. E no camarim, acessar o bastidor, é um passo que não é tão fácil, mas também se consegue. Agora, dentro da casa, não é a mesa, é uma intimidade completamente diferente. Então, em primeiro lugar, realmente a graça e favor de Deus. Eu sei que Ele pôs em mim esse dom, sabe? De me conectar com as pessoas, ganhar confiança, conquistar a confiança das pessoas. Eu vejo que as pessoas veem verdade em mim. Eu acho que isso é um passo que faz com que elas confiem em mim. Eu sou uma pessoa muito transparente, eu não tenho meias palavras, meias verdades.
E segundo, realmente, essa questão do servir. Então, primeiro Deus, segundo servir. E eu acredito muito que conquistar acesso pode ser desafiante, mas não é impossível. Agora, permanecer é que é o grande mistério. Desafio. Exatamente. Então, você até pode. Então, Bárbara, você está me dizendo que eu preciso me conectar mais com Deus, porque Deus vai me dar esses acessos. Pode ser que dê, porque cada um de nós tem dons, talentos, um chamado, um propósito de vida diferente. Então, Deus me deu isso porque isso faz parte do meu chamado, né? E segundo, servir. O servir, ele vai te abrir porta para muitas coisas, né? Porque que acontece? Quando você serve, Vera, de forma genuína, né? E com excelência, a outra pessoa, geralmente, ela fica com um sentimento meio que de gratidão e de dívida consigo. Quero devolver. Eu sou assim, Não quando é? alguém me faz alguma coisa, eu vou querer dar a essa pessoa mais até do que ela me deu. Não é verdade? O ser humano funciona assim. É um gatilho até, né, da reciprocidade. O gatilho da reciprocidade estuda sobre servir, gatilho da reciprocidade, porque é algo que realmente funciona, né, no intelecto humano. Ou seja, conectarem-se com Deus e Servir. servirem. Mas, para quem não tem essa conexão com Deus, porque eu já entendi, tu és muito espiritual, como é que desenvolveste a tua espiritualidade? Como é que criaste essa relação com Deus? Já veio da tua família? Foi algo que partiu de ti? Queremos saber tudo. A minha jornada com a espiritualidade é muito interessante, porque eu não nasci num berço religioso, tá? Os meus pais, pelo contrário, os meus pais, eles separaram-se, eu era muito nova, tinha por volta de 2 anos de idade, trazendo para os dias de hoje, aliás, indo, né, lá do princípio, ou seja, eu nasci, não tinha essa ligação com religião, apesar que o meu pai na altura era católico, minha mãe, eu não sei se acompanhava ou não. Quando eu tinha por volta de uns 9, 10 anos de idade, eu me lembro, foi a minha primeira experiência com Deus. A minha mãe, ela foi numa igreja e que era evangélica na altura. Minha mãe não é evangélica, mas ela foi nessa igreja que era chamada Deus é Amor. E eu me lembro que a irmã Antônia lá, ela me deu uma palavra, que ela via Deus a entregar-me uma rosa branca. E eu, pronto, fiquei com aquilo na cabeça e tal. E eu, assim, era filha única da minha mãe e do meu pai, né? E o meu pai tem outros filhos, a minha mãe depois acabou por ter, mas na altura eu era filha única do meu pai e da minha mãe. E eu sempre chateava a minha mãe, que eu queria irmãos. Eu queria mãe, eu quero irmãos, eu quero família, eu quero irmãos. E a minha mãe era solteira, mãe solteira, e ela, ok, filha, vai chegar. E nessa altura, passado um tempo depois, a minha mãe teve um problema de saúde muito grave, que ela não sabia, mas ela teve uma gravidez tubária, que não correu bem, e ela nunca soube, chegou a infeccionar, né, e o médico pegou e falou para ela que ela precisaria fazer uma esterectomia, precisava tirar. E aí ela, quando veio falar do assunto, eu disse, não, eu quero irmãos, eu vou ter irmãos, não vai tirar nada. Eu era uma criança, também não sabia muito bem como funcionavam essas coisas, mas eu disse, não. Então a minha mãe pediu, o médico conseguiu, pronto, manter o útero, tirou a trompa e o ovário afetado e falou, olha, você agora só tem 50% de chance de engravidar, mas realmente às vezes vai ter que necessidade, né, de fazer um tratamento, enfim, alguma coisa. E eu me lembro que não passou muito tempo, a minha mãe conheceu uma pessoa, eles começaram a namorar, a minha mãe, pronto, não estava ali preocupada, porque achava que não podia engravidar tão cedo, quis Deus, assim, que ela engravidasse. E eu me lembro como hoje, assim, foi naquele momento, eu lembrei da irmã falando, Deus vai te entregar uma rosa branca. E eu interpretei aquilo como sendo a minha irmã. Rosa branca. A minha irmã era a rosa branca, era o presente que eu tanto queria, né? Então foi a minha primeira grande experiência com Deus. Depois, quando eu tinha por volta de 14 anos de idade, 13, 14 anos de idade. Que idade tem a tua irmã hoje? Minha irmã hoje está com 24 anos, fazendo medicina, uma vida muito bem encaminhada, eu admiro, assim, vou ao Brasil agora, final do mês vou ao Brasil, matar a saudade da família, e lá está, né, não há duas sem três, como diz cá em Portugal. A minha mãe pensava no máximo ter 2 filhos, como aconteceu essa situação, ela nem pensava mais se teria ou não. Com a vida da minha irmã, ela, pronto, como ela só planeja, se calhar eu queria um menino, né? Deus deve ter
ouvi do inconsciente dela, minha irmã, ao fazer 1 ano, minha mãe já estava grávida de 3 meses do meu irmão. Então, uma mulher que recebeu um diagnóstico, né, de que poderia fazer uma esterectomia, de que não teria filhos, acabou por ter 2 filhos seguidos, praticamente. O meu irmão tem 1 ano menos que a minha irmã, e é uma grande alegria, assim. Foi a minha primeira verdadeira experiência. Segundo, uma colega da escola, na altura, ela ia na igreja adventista do sétimo dia, que era no final da rua da minha casa. E então, imagina, eu adolescente, por volta ali de 13, 14 anos, a malta da minha idade, não é? Festas pra aqui, festas pra ali, e a minha mãe não deixava. E eu me enervava imenso. Mãe, por que todos os meus amigos da escola vão? Por que eu não posso ir? Parará. A minha mãe, eu me lembro como hoje, a primeira vez que ela deixou eu ir numa discoteca, a festa dela era da escola, ia começar por volta de 10, 11 da noite. Ela falou, à meia-noite eu venho te apanhar. Eu falei, mãe, mas começa 10, 11 horas, como é que meia-noite a senhora vem me apanhar? Eu vou tacar pra te apanhar, se tu quiser ir, é assim. Eu, pronto, tá bem, né? Mas eu pensei, ela vai dormir, ela vai esquecer. Deu a horas, ela tava lá pra me apanhar, e eu ficava passada. Aí, só que Deus, mais uma vez, ele sempre foi muito generoso comigo. Ele me pôs no caminho essa amiga. E ela me convidou pra ir nessa igreja, e eu comecei a ir. O pai dela começou a me dar estudo da Bíblia. E eu gostei imenso. Então, a igreja adventista, ela tem boa cultura com relação à saúde, sabe? Alimentação saudável, muitos são vegetarianos. O louvor eu gostava imenso. Eu comecei a conhecer Jesus, né? A me apaixonar, a ler a Bíblia. Pronto. Tinhas que idade? Por volta de 13, 14 anos. Aí, o que aconteceu? Eu mudei, eu sou do Tocantins, sou de Araguaína, Tocantins, que fica no norte do Brasil, mais perto da Amazônia. As pessoas olham e falam, parece uma índia mesmo. Exato, tens traços de índia mesmo. Aí, eu mudei para São José do Rio Preto, interior de São Paulo, fui estudar. E lá em São Paulo, eu continuei indo na igreja, mas eu trabalhava aos sábados. Então, imagina, eu pagava a faculdade, pagava curso de inglês, curso de informática, né? Então, trabalhava imenso. Trabalhava em shopping, trabalhava na Vivo, que é telecomunicações, tá? Com a Vodafone, por exemplo. Então, eu acordava cedo, ia pra faculdade, saía da faculdade, ia pro trabalho, saía do trabalho, ia pro curso, né? Das formações. Então, ali naquele período, eu fui muito sincera com a igreja. Eu falei, olha, já dos meus 14 aos meus 21 anos eu ando aqui, eu tenho que trabalhar para pagar minha faculdade, as minhas despesas, eu não vou me batizar. Uma das condições era guardar o sábado, não é? O adventista, ele não trabalha aos sábados. Do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, ele guarda para o Senhor, tal qual os judeus fazem. Hoje eu estudo, inclusive, sobre o judaísmo cristão, né? E eu percebo qual era a importância de guardar um dia para o Senhor. Mas eu fui muito sincera, foi aí que eu saí da igreja. Saí da igreja, trabalhava com eventos, além de trabalhar com telecomunicações, já viste, né, para pagar a faculdade. A minha avó faleceu, que era com quem eu vivia lá. A minha avó por parte de padrasto, né, do pai dos meus irmãos, marido da minha mãe. E aí eu fui viver com uma colega da faculdade, trabalhava. Ao trabalhar com esse universo dos eventos, foi aí que eu comecei a viver, entre aspas, a juventude, né? Eu trabalhava com eventos, então estava em imensas festas, evento atrás de evento, evento atrás de evento. Mas eu comecei com festa infantil, que era, no Brasil é muito comum, festa de aniversário de criança de 1 ano, fazem como um casamento. Sim, Um batizado, é uma grande festa. Então, comecei por aí. Eu também faço. É fixe, não é? Sim, os meus filhos também é um movimento. Os maiores já não querem, como é óbvio, mas a pequenina gosto sempre de fazer grande festa. É muito bom. E aí depois fui indo para bailes de finalistas, que no Brasil a gente chama de formatura. Trabalhei com festivais assim de música também, muitas festas assim de artistas, cantores, né, principalmente do sertanejo. Porque depois eu fui morar em Goiânia, que é interior, é o berço da música sertaneja. E por aí foi. Então foi um período que eu não fiquei mais indo em igreja, mas eu nunca fui uma pessoa de bebida alcoólica. Quem conhece as festas do Brasil sabe que é muito comum um estilo de festa que chama open bar, que é tudo liberado a nível de bebida. E eu nunca fui assim de beber, né? Então sempre tive muita responsabilidade. Era a motorista da rodada dos amigos, era quem levava a malta pra casa. E aí o que acontece? O meu pai, depois de muitos anos, né, eu fui criada pela minha mãe, depois vivi uma altura com meu pai por uns 2 anos, depois voltei a viver com a minha mãe, depois fui estudar fora, né, então não tinha já nem pai nem a minha mãe por perto. A minha avó faleceu, eu tava só com essa colega da faculdade, e o que aconteceu comigo? Eu percebia que, assim, os jovens tinham uma vida um pouco vazia, e eu identifiquei que aquilo era falta de propósito.
Eu olhava para aquela malta assim, a beber, a dançar, às vezes, né, se esfregando aqui e acolá e tal, das festas universitárias. E eu passei a minha faculdade toda assim, né, muito bem comportada, como se diz. Chegou a dada altura, reencontrei meu pai, estava chegando à altura da minha faculdade, da minha formatura, né, de finalizar a faculdade. E o meu pai, ele estava a estudar com Testemunhas de Jeová. E aí, pronto, passei a conhecer um pouco desse universo dos Testemunhos de Jeová. Gostei imenso, respeito muito. E aí, durante um período estudei, fui no Salão do Reino, mas também não me batizei lá. Passou mais um tempo, não é? Comecei a conhecer o estilo de igrejas em células. Ou seja, existe uma igreja principal, mas as pessoas reúnem-se nas casas também para estudar a palavra, confraternizar, porque algumas pessoas são muito fechadas. Se você convidar para ir na igreja, não vai. Convida para ler a Bíblia, não vai. Vamos falar aqui de Jesus. Não, muito obrigada. Então, esse estilo em célula eu gostei imenso, que é mais descontraído, eu percebi que era uma forma interessante. E também fui uma altura andei com esse pessoal. E deu um momento da minha vida que eu pensava assim, Senhor, eu acredito tanto em Ti, eu gosto, né, da minha fé, mas por que eu não me batizo, né? Por que eu não, sei lá, não desenvolvo numa igreja, não encontro um lugar que eu me sinta pertencente, pronto. E aí, durante muito tempo, não fui igreja nenhuma, só que um dia eu ouvi uma palavra que dizia assim, nós, quando estamos sozinhos, nós somos muito vulneráveis, não é? Então, imagina só, por exemplo, se eu pegar aqui um anel, se você tá sozinha, é como se você fosse esse anel aqui, ou seja, você tá aqui sozinho, não é? Não é minha aliança, tá, gente? Eu vou fazer aqui uma coisa que não é com a aliança, não. Então, se você tá sozinho, você tá muito vulnerável. Aconteceu um problema, aí você cai, né? E aí você pode ir rolar, ladeira abaixo, alguém chuta, pisa em cima, cai no fundo do oceano e rapidamente você pode se perder, entrar numa depressão, entrar em crises, não é? E aí eu olhei aquela palavra e falei, realmente. Aí o que que acontece? Pode deixar, depois vai. Aí, quando você está sozinho, você é altamente vulnerável. E aí o pastor pegou e deu essa palavra. Ele falou assim: se você pertencer a uma comunidade, a um grupo, se você frequenta uma igreja, se você congrega, aí você não é mais um elo sozinho. Aí você passa a ser aqui uma corrente. Não é? E aí o que acontece? Quem é que consegue destruir uma corrente? Eu caí, você. Vem cá, amiga, levanta. Eu quero ir mais acelerado. Calma, calma, amiga, não é bem assim. Tá muito devagar. Vamos, amiga, tem que acelerar o passo. Tá pra saber? É completamente diferente você ter pessoas que compartilham da mesma fé, dos mesmos princípios, dos mesmos valores. E a partir daí eu falei, eu vou procurar até eu encontrar, sim, uma comunidade, uma igreja para pertencer, para desenvolver a minha espiritualidade. Entretanto, passou, fui viver na Suíça, né? Quando eu saí do Brasil, fui viver na Suíça. Na Suíça, eu conheci um livro que chama O Milagre da Manhã, Miracle Morning. Aquele livro começou a... Quem é que escreveu O Milagre da Manhã? Foi o Robin Sharma? Não. Foi o... eu sou péssima. Manhãs Milagrosas, foi o que eu li. Esse eu sou péssima para nome do coisa, daqui a pouco eu lembro o nome do autor. E aí, o que aconteceu? Ali tinha 6 passos, né? E lá na Suíça, a cultura é completamente diferente do Brasil. Então eu cheguei lá sem saber falar a língua, sem saber para aquilo que eu ia, quem me esperava, né? Dado um tempo, vim para Portugal. E o meu plano era fazer o que eu tinha que fazer a nível de trabalho e voltar para a Suíça. Mas cheguei cá em maio de 2019, quando foi em 15 de junho de 2019, conheci o amor da minha vida, num evento de empreendedores. E aí eu falei, pronto, agora eu não vou mais embora, fico cá. E de 2019 até 2022, eu não ia à igreja nenhuma, meu marido, na época meu namorado também não ia. Quando foi em 2022 a gente casou. Só que de 2021 para 2022, eu vivi a pior crise existencial da minha vida. Por quê? Eu não tinha motivo nenhum, problema nenhum, eu não tinha nenhum problema para resolver. E eu nunca tinha passado por isso, Vera.
Foi impressionante, porque eu desde os meus 14 anos de idade que eu trabalho, eu sempre tive que me virar sozinha para desenrascar as coisas. Eu cresci vendo a minha mãe também fazer isso e eu replicava aquilo que eu aprendi. Faltava o propósito. Faltava o propósito e eu, pela primeira vez na minha vida, não tinha problema para resolver. Eu entrei em crise. Quando já não tem problema, tem que criar. Eu entrei em crise, eu criei um problema. E quando eu criei um problema foi muito grave, porque acontece, eu era profissional de saúde, fui fisioterapeuta por 11 anos, estava trabalhando numa clínica aqui na minha área, uma das minhas especialidades é a parte estética, dermatofuncional, e o Pilates, eram as duas áreas que eu mais trabalhei. Eu trabalhava numa clínica que era a maior rede de franchises de estética de Portugal, inclusive, e aí eu fui promovida no meu trabalho. Aí lá está, mais uma vez, né? Quem olha assim fala, uau, foi promovida, momento de alegria. Foi quando eu mais entrei abaixo. Por quê? Primeiro, não é nem que eu não soube lidar com a promoção, é que o ambiente à minha volta, os colegas de trabalho começaram a... Não, mas peraí, você é brasileira, não chegou agora, como é que é promovida e eu tô aqui há não sei quanto tempo, tô aqui no mesmo lugar. Eu senti que foi um bocado por aí, né? Não é questão de preconceito nem nada, mas foi algo que eu passei na pele. E aí eu peguei e eu comecei a falar pro meu marido, que na época era meu noivo, a gente tinha que organizar o casamento, tinha uma série de coisas pra fazer, e eu falei pra ele, olha, eu não tô mais feliz nisto. A fisioterapia, definitivamente, a estética não é a ferramenta que vai me levar a realizar os meus sonhos. Tinha dias que eu tava num gabinete na pandemia, 2020, ponto. Quando chegou em 2020, foi o ponto da virada. Que eu cheguei em dezembro de 2020, esgotada. Eu tive realmente um burnout. Eu sempre fui magra, mas eu realmente fiquei mais magra ainda, com vários problemas de saúde, e fiquei com crise de ansiedade, depressão, insônia, uma série de coisas. E o que acontece? Eu ali falei pro meu marido, não vale a pena eu cuidar da saúde do outro e deixar a minha de lado. E foi aí que eu tomei a decisão de encerrar a carreira como fisioterapeuta e me dedicar realmente a algo que eu gostasse. Só que eu não encontrava isto. Eu empreendia, eu e meu marido, como eu falei, nos conhecemos no evento de empreendedorismo. Nós empreendemos com network marketing por 5 anos, né? Na verdade, 7 anos, só que 5 foram juntos, né? E aí, o que aconteceu? Nessa jornada do network marketing, eu olhava para aquilo e falei, mas também não é isso que eu quero fazer toda a minha vida, sabe? Assim, para toda a minha vida. Eu peguei e comecei a entrar em crise por causa disso, faltava o propósito. E naquela confusão toda, organizando o casamento, querendo fazer uma transição de carreira, mas sem saber para qual, eu falei, vou dar uma pausa, mergulhei de cabeça no desenvolvimento pessoal. Foi aí que eu entrei no coaching. Eu conheci o coaching em 2018, numa clínica que eu trabalhava em Fortaleza. E em 2020, no meio dessa confusão toda, em 2021, foi todos os cursos e formações que você puder imaginar de PNL, coaching, inteligência financeira, inteligência emocional, oradores e palestrantes. Eu fiz toda uma grau de Golden Belt da Febracis, que é uma empresa brasileira muito grande de coaching. Foi aí que eu me conectei com vários coaches de cada Portugal, né, como Susana Torres, Ricardo Mendonça, Jorge Coutinho. E aí eu olhei aquilo e eu falei, uau, é isso. É isso. Me apaixonei pelo coaching, me apaixonei. E quando eu comecei a trabalhar o desenvolvimento pessoal, eu percebi que a base emocional é um dos alicerces da nossa vida. É uma base para tudo. Só que faltava qualquer coisa do outro lado para equilibrar, para contrabalançar, sabe? Eu senti um vazio e continuava em busca. O que é que me falta? O que é que me falta? O espiritual. E aí, quando foi em setembro de 2023, eu e meu marido, a gente tinha passado por muitos desafios com essa questão da minha saúde, que realmente me afetou muito, fiquei com uma depressão muito forte. Tanto que teve uma altura que eu vivia à base de remédio, tinha insônia, tinha que tomar remédio para dormir. Durante o dia, tinha que tomar remédio para estar, né, mais ligada. E quando foi no nosso casamento, eu falei pro meu marido, na lua de mel, eu não vou levar medicamento nenhum. Atenção você que eu não aconselho fazer isso, tá? Eu já tinha pedido pro médico fazer o desmame e ele não tinha feito, eu já fazia terapia, psicólogo, tudo que você imaginar. Massagens, reiki, hipnose, eu fui atrás de tudo. Ginásio, academia, o ar livre, tudo. E eu falei pro meu marido, na lua de mel eu não levo nenhuma medicação. Chegou na nossa lua de mel, ele, amor, tem certeza? Eu falei, tenho.
você vai me curar, vamos aqui, ó, namorar muito, né, beijo pra cá, namoro pra lá, viagem, nós fomos a Ilhas Maurícias, que é um paraíso, e aquele lugar, eu realmente senti que eu tava muito mais conectada com Deus, no meio da natureza. Fomos ao Dubai, fomos a Ilhas Maurícias, quando eu voltei, estava liberta, porque ao não levar a medicação, eu não tinha como cair na tentação, porque eu por muitas vezes tentei largar a medicação para dormir. Só que você tem aquela sensação de que se Aquele não dorme, escape. não dorme. Sim. Não, parece que se você não tomar o remédio, você fica com a cabeça o tempo todo acordada. Se eu não tomar o remédio, não vou dormir, então eu vou tomar o remédio que é pra eu dormir. E a sua mente sabota você o tempo inteiro, se você não tiver sabedoria para lidar. E foi a melhor coisa que eu fiz, me libertei dos remédios. Isso nós casamos em junho, 10 de junho de 2022, que é o dia de Portugal. Foi lindíssimo. Eu vivi aquele dia de sonho, de princesa, de noiva de branco. A minha mãe veio, foi assim maravilhoso. E quando foi em agosto de 2022, eu fiz uma formação de alto impacto emocional, que foi o método CIS, também da Febracis. E lá no meio daquele rolê todo, não é? Fizeram uma ferramenta em mim que chama Veneném. E eu, quando eu vi aquelas mulheres todas em cima de mim com aquela ferramenta, eu falei, não, agora não, agora não. Neném agora não, bebê agora não, né? Tipo, calma, acabei de casar, ainda vou curtir aí. Eu e meu marido, a gente falava, vamos curtir uns 2 anos, amor, casamento. E aí, isso foi em agosto de 2022. Quando foi em outubro de 2022, eu engravidei. E aí nós descobrimos a gravidez no dia 19 de novembro de 2022. Não estávamos nada à espera, mas até hoje eu falo novamente a mão de Deus sobre nós, porque eu falo pro meu marido, talvez se isso não tivesse acontecido, até hoje nós os dois estávamos naquela, não, ainda não é a altura certa, aí temos muitas viagens, a nossa rotina não dá, e quero isto primeiro, quero conquistar aquilo, quero isso, quero aquilo. O ser humano hoje em dia procura sempre, entre aspas, a hora certa, né? Mas Ter um nunca há filho hora e nunca. certa, não, nós criamos. Nunca chega. E foi aí que, mais uma vez, eu tive que me agarrar na fé. Por quê? Na primeira ecografia, Vera, nós estávamos muito alegres, porque não foi planejado, mas a gente estava radiante. Ia ser o primeiro neto da família, do lado né, do meu sogro e da minha sogra, do lado da minha mãe. Então, a gente estava, assim, todo eufórico. Só que na primeira ecografia, a médica pegou e pá, foi muito mal. Ela disse assim, opa, realmente estás grávida? Porque eu fiz primeiro de sangue, né? Eu fiz o teste de sangue, fiz o de farmácia e o de sangue. E quando chegou na ecografia, ela falou: não, realmente estás grávida, mas pá, eu te aconselho a não levar adiante, porque tem cá um mioma muito grande. E eu, que mioma? Pois tem cá um mioma muito grande. Eu falei: nunca tive mioma. Meu útero, faço exame todo ano, não é? Da mama, do útero e tudo. Eu já tive quistos no ovário, mas no útero não tinha nada. E ela, não. Eu lembro, o bebê tinha, assim, milímetros e o mioma já estava com 0,6 centímetros. Então ela falou assim: isso não vai dar bem por causa da localização do mioma, que era justamente no canal de parto. Ela falou: o que acontece? Na gravidez, a mulher, como não tem o período, o mioma se alimenta de sangue. Ele vai se enchendo de sangue, se enchendo de sangue e vai crescendo. Então ela falou: não vai dar e tal. E eu, pronto, ignorei, procuramos outra médica e pronto. E ela realmente falou: olha, isso não é bom, mas se quiser, deixa passar mais um bocado. Pronto. Eu e meu marido olhamos um pro outro e falamos: nós vamos até o fim, não é? Porém, 2023, isso a gente descobriu em 2022. Quando foi em 2023, eu ouvia só realmente, né, coisas que não eram muito boas por parte dos médicos. Então eu tive que tomar uma decisão. Eu falei: olha, eu agora, enquanto me houver, não é? Fico emocionada ao lembrar, porque lá em agosto de 2022, quando eu também fiz o método CIS, além, né, dessa ferramenta que me desbloqueou a questão da maternidade, que eu não sabia que eu tinha um bloqueio com isso, em função da separação dos meus pais, né, Deus me deu um nome, que eu disse, eu abri meu coração para Deus e eu falei: Senhor, eu tô cansada disto, eu tô cansada da depressão, eu tô cansada de não saber o que fazer, de falta de propósito, eu tô cansada de ser fisioterapeuta, eu também não quero mais trabalhar com network marketing, e eu não sei o que eu hei de fazer da minha vida. E, passado aqueles dias todos, ele me deu um nome, e eu escrevi no papel, no meu caderno, Global Legacy, e guardei aquele nome. Passou uns dias, eu conheço muita gente, não é? Temos até algumas amigas em comuns, e aí
eu comecei a pensar, se calhar isso aqui é um evento, vou fazer um evento. Era habituada, era o meu universo. Marquei para janeiro de 2023 um evento chamado Global Legacy. E a primeira edição foi em Portugal. E pôs lá no caderninho e tal, os nomes todos, não sei o que, fiz o evento. E isso passou. Fui ao Dubai, fui a Londres, fui ao Brasil. E foi passando. E quando chegou naquele desafio com o nosso filho, não é, que eu via só coisas assim, eu mergulhei a cabeça no trabalho. E as pessoas me viam com barrigão, porque os miomas, como cresceram muito, de 1 viraram 2, depois viraram 3. Ficou enorme, a minha barriga parecia que eu tinha gêmeos, trigêmeos. E as pessoas olhavam assim, como é que essa grávida não para? Tá no Dubai, tá aqui, tá ali, né? As pessoas pensavam, uau, essa mulher é uma máquina. Mal sabiam elas que o que eu ouvia dos médicos era, pode ser que amanhã tu não estás cá. Então, eu não sei se você já passou por isso, mas se alguém disser pra você, né, pode ser que amanhã tu já não estás cá, o que tu há de fazer da tua vida? Se você não souber quantos dias de vida você tem, eu mais ou menos que sabia, porque sabia que ao final da gestação, ali no momento do parto, não é? Muita coisa poderia acontecer. Então, eu mais ou menos que tinha um prazo de validade. Então, eu acelerei ao máximo. Eu dei tudo de mim. Tudo, tudo. Eu falei, eu vou sair, se Deus tiver que me levar, eu vou entregar tudo. Não vou guardar comigo nada. Foi aí que eu entendi a importância de transbordar tudo que estava cá dentro, todo o meu conhecimento. Acelerei a conexão entre pessoas. Seu Biaber é boa nisto, a Aline é boa naquilo, o Luiz é bom nisto, então pera lá, que eu vou conectar eles aqui de alguma forma. Minha missão tá feita, tá? Para deixares o teu legado no mundo. E essa situação de saúde ficou resolvida. E aí o que aconteceu? Mais uma vez o favor de Deus na minha vida, porque nós, no final da gravidez, conseguimos uma médica que era especialista em miomas e em parto gemelar. Então, era a pessoa que a gente precisava. Conseguimos, com muito desafio, ser atendida na maternidade Alfredo da Costa, que é a maior referência em Portugal de parto de risco. E pronto, e respiramos um bocadinho. No final da gravidez, eu e meu marido já tava uma panela de pressão, né? Porque corre daqui, fomos a Coimbra, fomos a todo lado. Chegou no dia do parto. Entrei dia 30 de junho. Depois de 25 horas de trabalho de parto, acabou o banco da médica, foi-se embora. E eu e meu marido ficamos assim, e agora? Não tinha bloco operatório disponível, porque acho que só tinha o centro, e a equipa estava toda ali ocupada, né? E ali, o meu marido é daqueles, Vera, que, assim, ele não pode nem ver sangue nem a agulha, que senão já foste. Cai paulado. Quando dá fé, o meu marido fala, o bebê tá a sair! E eu, como assim tá a sair? Porque o que eu ouvia sempre, que me diziam que não tinha como ele passar no canal do parto, por causa dos miomas. E aí eu pensei, pronto, meu marido agora vai desmaiar, que ele tá vendo o bebê sair aqui, e a gente tocava a campainha linda, né, e não vinha ninguém. Aí ele pegou, abriu a porta, que era uma porta assim de correr, abriu a porta e gritou, começou, tá nasceu o bebê, anda cá, ajuda de alguém. Vera, entrou uma enfermeira, assim, ó, baixinha, pequenininha, magrinha, uma enfermeira espanhola. Vamos, botou perna pra cá, perna pra lá, e vamos. E agora, meu Deus, eu faço o quê, não é? Mas confiei. Entreguei o processo, tá percebendo? E o Davi nasceu de parto natural, sem médico, lindamente, com a condução dessa enfermeira. Até no meu Instagram tem a foto. Davi não tinha uma gota de sangue sequer. De tanto, que o mioma isso, que não sei o quê, uma bola de sangue, não sei o quê. Não, não saiu uma gota de sangue. E a enfermeira fez um trabalho incrível, a minha recuperação foi muito rápida, e eu pronto, aí eu respirei e falei assim, pronto, passou. Respirei, tô aqui com meu filho nos braços, não é maravilha. Quando é no dia da alta, estamos lá, o pediatra passa para fazer a avaliação, né, antes de dar alta. O médico, assim, na hora que posou, ele assim, falou assim, mas esse problema cardíaco aqui, o médico disse o quê? E eu, como assim problema cardíaco? Teu filho tem aqui um sopro muito alto, que eu mesmo sem o esteto, né, ele botou ele, mesmo sem o esteto, eu tô aqui, eu ouvi o soprinho. Eu falei, como assim? Porque de toda a gravidez, o bebê em si, o Davi, não tinha nenhum problema, de formação não, né, nunca me falaram nada. E o que aconteceu? Aí foi o chão que ainda tinha, o restinho que tinha foi-se abaixo. Eu olhei pro meu marido e eu falei, eu não tenho mais estrutura emocional para isto. Não tenho mais força, eu não tenho mais, assim, resistência emocional.
eu preciso de você do meu lado e a gente vai ter que se firmar em alguma coisa. E aí fomos encaminhados pro cardiologista no Hospital de Santa Cruz. Chegamos lá. Eu, como fui profissional de saúde há muitos anos, percebo de anatomia, de fisiologia, então eu tava a perceber tudo que o médico tava a falar. O meu marido, não. Pra ele, aquilo que vai passar, não é? Como era óbvio. E aí o médico, olha, vamos aqui e tal, mas vamos aguardar. Na próxima consulta, na próxima consulta, a gente avalia melhor, que é pra ver se faz já a cirurgia ou se consegue esperar. E eu, qual cirurgia? Eu falei, meu filho não vai fazer cirurgia. E que não sei o quê, que não sei o quê. Foi uma luta, velho. Isso não tá bem a ver. Mãe de primeira viagem, o primeiro filho, tá me dizer que vai uma cirurgia cardíaca, abriu o tórax do meu filho ali. Eu falei, não. Mas ficou tratado ou não? Não, resumindo a história, o que aconteceu? Nessa altura, eu e meu marido encontramos aquilo que buscava há muito tempo, uma igreja para pertencer, uma comunidade. E aquela comunidade, eu me lembro como hoje, a gente apresentou o Davi no culto, e aí fizemos uma oração, né? O casal lá, que são os líderes da comunidade, que é aqui no Cultur, pastor Rodrigues Pereira e Ana Paula Pereira, ela olhou para mim e falou assim, mãe, você tem fé? Eu falei, tem. Você acredita que Deus pode curar seu filho? Eu falei, eu acredito. Então vamos orar. Então, a gente botou a mãozinha em cima do peito do Davi, fizemos a oração. Ela disse-me assim, depois que fizer a próxima consulta, diz-me o que é que o médico disse. E eu fui em paz. Toda vez que a gente ia na consulta era um sofrimento, porque cada exame que eles faziam descobria algo pior. E aí, naquele dia, na próxima consulta, demorar muito o exame. Vai daqui, vai dali. Eu olhei pro meu marido e falei, pronto, e agora? Só o que falta agora? Aí o médico chamou o assistente. Falou assim, aí a assistente também andou ali as voltas, né, ecografia e tal. Aí ela assim, mãe, olha, eu não sei o que eu ia te dizer, mas o buraquinho fechou. O que acontece? O que é o problema que o Davi tinha? Todos nós temos 2 buraquinhos normais no coração, não é? Tem 4 cavidades, passa sangue entre o átrio e o ventrículo. É normal. O Davi tinha 2 buraquinhos a mais. Então, entre cada ventrículo e entre cada átrio ele tinha, então eram 4 buracos. Então o sangue oxigenado e o não oxigenado misturavam-se. A gente não podia deixar o Davi chorar demais, porque ele podia ficar roxo, podia ficar sem ar, uma série de coisas. Então imagina, você que é mãe de primeira viagem, um bebê pequeno recém-nascido, que quase não chora nada, né? E aí eu e meu marido ficamos assim, naquele aflito. Resumindo a obra, ela falou, o buraquinho fechou. Na próxima, vai marcar um outro exame, né, que era para constatar, e se ele ficar tudo bem, não vai precisar fazer a cirurgia, vai deixar ele crescer um bocadinho para ver como é que vai correr. Davi fez uso da bomba respiratória durante algum tempo, tinha muitos problemas respiratórios, mas graças a Deus passou, hoje é um menino saudável, muito esperto, muito ativo e mais uma vez, a espiritualidade foi o ponto-chave que eu entendi. Eu falei, realmente eu preciso, além da base emocional que eu construí, agora da base espiritual. Então, desculpa aí que foi um bocadinho longo o meu testemunho, mas a parte espiritual realmente foi através dessa trajetória. E foi a história da Bárbara, este caminho pela espiritualidade, e através desta pergunta, ela acabou por partilhar aqui um pouco o seu trajeto todo de vida e como chegou a esta conexão com Deus. Para terminar, eu quero que tu digas lá para casa às nossas empreendedoras, às mulheres que são líderes das suas vidas, como é que elas podem criar o seu impacto, como é que podem descobrir o seu propósito e viverem uma vida mais conectadas. O primeiro passo é você ativar a sua verdadeira identidade. Não há como você descobrir o teu propósito e construir um grande legado se você realmente não tiver consciência de quem verdadeiramente você é. Ao você ativar a sua verdadeira identidade, você naturalmente vai clarificar o seu propósito e o legado, ele sempre envolve outras pessoas. Nunca há como você construir um legado para si mesmo. O seu propósito sempre vai estar ligado a ajudar pessoas. Isso é fundamental. Deixa-nos aqui as tuas redes sociais para quem te queira acompanhar e conhecer melhor o trabalho também que tu fazes. Com certeza. Eu sou Bárbara Dias Gomes Marques, mais conhecida como Bárbara Global. Então, se você colocar Bárbara Global em todas as plataformas, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, nós temos o podcast Global Talks. Você coloca Global Talks Oficial, também em todas as plataformas, e o meu site é barbaraglobal.com, e da mentoria Voz Lucrativas nós temos a página no Instagram, que é o @Voz Lucrativa. É assim que vocês podem nos encontrar. Da empresa é global.legacy também no Instagram. E
terminamos assim o nosso episódio do podcast She Leads e voltamos na próxima semana. Obrigada por estarem desse lado.